Nesta videoaula irei falar um pouco sobre o chamado Bloco Econômico BRICS, onde seu maior objetivo é a cooperação econômica e o desenvolvimento em conjunto. Mas nessa nova fase do objetivo da cúpula do BRICS, não é só mais o econômico que está em jogo, e sim tornar o BRICS como o maior bloco potencial econômico do mundo, ou seja, uma nova ordem mundial liderando reforma da governança global, quanto no econômico quanto no geopolítico, e também de implantar uma nova moeda para suas transações comerciais, no caso aqui, os países do bloco, tornando-se independentes da moeda de transações, o dólar estadunidense. Aí agora vem o caso das críticas por algumas pessoas. A gente sabe que sempre vai existir os prós e contra, onde muitos vão dizer que essa nova moeda vai trazer sérios problemas, e principalmente para o Brasil. Aí está o problema dos brasileiros, a acomodação, de não procurarem melhorias e morrerem na maré. Aí está explicado do Brasil ser um dos países mais atrasados do mundo, onde existe o maior número de analfabetismo, de criminalidade, preconceito, suicídio, feminicídio, homofobia, etc, etc, etc. Infelizmente, o brasileiro foi ensinado a não questionar, a não pensar e não raciocinar. Aí muitos dos fundamentalistas religiosos cristãos, que é a favor dos Estados Unidos e de Israel, vão meter o pau no governo brasileiro, porque o Brasil faz parte do BRICS e é um grande parceiro da Rússia e da China, onde esses fundamentalistas religiosos dizem que a Rússia é um país do mal, que só traz guerra. Aí eu pergunto, e os Estados Unidos e Israel também não são do mal, não? Porque os Estados Unidos da América é um dos países que mais causaram mortes, destruição, fome e guerra. Só no Japão, os Estados Unidos destruiu 2 cidades com as bombas atômicas. No Vietnã, causou fome, mortes e doenças regenerativas hereditárias. Na Europa, financiou as 2 guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Também participaram diretamente da Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Guerra Civil Americana, Guerra da Coreia, a Guerra de 1812, Guerra Mexicana-Americana, Guerra Hispano-Americana, Guerra do Golfo Pérsico, dentre outras. Também financia a Ucrânia na guerra entre Rússia e Ucrânia. É um grande financiador do Estado de Israel. Desde quando foi criado o Estado de Israel, os Estados Unidos bancam Israel em armamentos de guerras. Israel já nem se fala nos massacres que já tem cometido. Agora isso em massa. Exemplo, Gaza é uma prova viva do holocausto que Israel vem fazendo com o povo palestino. Quem é que financia esses massacres? Os Estados Unidos da América, claro. Manda para Israel todos os tipos de armas de guerras tecnológicas e soldados para ajudar Israel a exterminar inocentes e principalmente crianças e bebês. E fora as guerras que Israel já promoveu no passado com a ajuda dos Estados Unidos. Então, o fundamentalista religioso que vem defender Israel e os Estados Unidos é porque não conhece nada de história. Na verdade, os próprios cristãos não conhecem nem a própria Bíblia, porque acreditam em mitologias como se fosse realidade. Deixo claro, não estou defendendo Rússia e nem China, e jamais defenderei. Só estou mostrando o outro lado da moeda, onde existe muita gente que não conhece o passado sombrio dos Estados Unidos e de Israel. E principalmente o religioso cristão protestante. Esses são os mais retardados. Em relação à Rússia, como também no passado causou fome, torturas, mortes e destruição. Jamais passarei pano em algo errado. O que é errado não se deve passar pano. Como existem muitos fundamentalistas religiosos cristãos
que ficam passando pano nos atos criminosos dos Estados Unidos e de Israel. E outra, o cristão que defende Israel é porque é burro ou gosta de brincar de ser idiota. Porque o Estado de Israel não é cristão, e sim judeu. Os judeus não acreditam no Jesus romano que os cristãos acreditam. Então, essa nova perspectiva da implantação de uma moeda BRICS seria um tapa na cara dos Estados Unidos da América, porque se acham o dono do mundo, os superiores e indestrutíveis. Tá. Por que que, deixa eu falar, por que que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais, assaram a criança vivas no forno, mataram gestantes, estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos com Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Vai ver. O senhor procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí o senhor vai ver se Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fala, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Além disso, traria independência e fortalecimento nas trocas comerciais externas entre os países membros BRICS e uma grande potência econômica mais significativa, principalmente para o Brasil, que ainda é totalmente dependente da utilização do dólar nas trocas comerciais externas. E com essa nova moeda pelo BRICS, onde traria mais estabilidade à economia brasileira, também é possível destacar com essa nova moeda BRICS não interferia no plano real. Essa moeda seria na utilização dos negócios e comércios externos entre os países membros BRICS. Na verdade, essa nova moeda BRICS seria substituir o dólar nas trocas comerciais externas dos países membros BRICS, onde teriam mais autonomia e facilidade para negociações externas sem passar pelo dólar. O BRICS já dominou praticamente todo o continente asiático, principalmente os dois países mais populosos do mundo, no caso do continente asiático e do mundo também, China e Índia. E também o BRICS tem o maior país em extensão territorial do mundo, que é a Rússia. Também já chegou à Europa na entrada de dois países, Turquia e a própria Rússia. Lembrando que Turquia e Rússia são países metade europeu e metade asiático. E também já chegou aqui no continente americano, especificamente na América do Sul, neste caso o Brasil. E também chegou na África, no caso na África do Sul. Vejam futuramente os países que vão entrar no bloco econômico BRICS. São eles: a expansão do bloco também é tema de disputa entre a cúpula. O BRICS começou em 2009, com Brasil, Rússia, Índia e China. 2 anos depois, chegou a África do Sul. No ano passado, mais 5 países se tornaram membros plenos: Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Na próxima expansão, entram 13 países parceiros, sem direito a voto. São eles: Bolívia, Cuba, Nigéria, Argélia, Uganda, Belarus, Turquia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Malásia e Indonésia. Mais de 30 nações também pleiteiam a entrada no grupo, como a Venezuela e a Nicarágua, apoiadas por Rússia e China, mas vetadas pelo Brasil. Não quer dizer que o Brasil, com isso, tenha que se alinhar e aceitar tudo que Rússia e China entendem ser correto, nesse caso específico, a cessão da Venezuela. Essa é uma questão regional do Brasil, é uma questão que tem mais a ver com os valores ocidentais, dos direitos humanos, da democracia, de eleições limpas, e nesse sentido o Brasil, ao não reconhecer plenamente ainda o regime Maduro, vai em linha com seus compromissos próprios, conforme a sua Constituição. Em coletiva nesta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Rússia discorda da posição do Brasil, mas ressaltou que mantém uma relação amigável com o presidente Lula. Aí fica os dois maiores protagonistas do mundo, da história contemporânea, Estados Unidos da América e Europa, onde foram os maiores personagens históricos da história da humanidade contemporânea, a colonizarem e escravizarem nações e extermínios em massa. Quando nós estudamos a historiografia do continente europeu, praticamente todos os países da Europa escravizaram outras nações e povos, principalmente Portugal e Espanha. Isso estou falando no colonialismo das Américas. Mas teve também o neocolonialismo ou imperialismo dos Estados Unidos e Europa sobre os continentes africano e asiático, também conhecido como a partilha da África. Na verdade, não existe país bom ou ruim. O que existe é um jogo exposto no tabuleiro, que chamamos de geopolítica, onde aquele que jogar mais e ser mais estratégico é o líder de todos. O que existe no meio geopolítico é o desejo pelo poder e soberania territorial e político. É por isso que o Brasil não se tornou um país desenvolvido, porque vive dependendo de outros países. Não tem autonomia, até para exportar precisa do dólar. É dependente do sistema monetário de outros países como os Estados Unidos. O Brasil precisa sim de lutar pelo seu espaço e soberania nesse meio do jogo da geopolítica e também ser visto como país da educação, da tecnologia e da ciência. Aí sim, seremos uma nação de referência mundial. E outra, só conseguimos entender tudo isso se estudarmos história. Na verdade, sem um conhecimento histórico, nós não conseguimos entender economia, filosofia, sociologia, arqueologia, antropologia, ciências políticas, etologia, paleontologia, religião, enfim. A história é uma raiz que cria galhos em todas as direções. Por isso que é fundamental e essencial estudarmos história. Quem estuda história fica mais atento para a realidade e, além disso, crítico. Falo isso por experiência própria. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.